A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, na tua vida, no teu coração. Jesus veio para salvar, para curar e libertar. Jesus veio pagar o preço, isso mesmo. Ele foi o resgate da vida humana. No Antigo Testamento, celebrava-se com o Cordeiro, o povo de Israel celebrou a sua libertação, a saída do Egito, com um cordeiro que foi chamado de Páscoa, né? Tem aí, é claro, todo um contexto que envolve o assunto. Mas Jesus Cristo é o cordeiro sacrificial eterno. Então, recebendo Jesus, o preço foi pago. O preço está pago. E ele derramou o seu sangue. Ora, é só agora perguntarmos se Jesus derramou o seu sangue para pagar o preço de vidas humanas, negaria ele alguma coisa? Imagine. A bênção de Deus veio com Jesus e graças a Deus hoje está à nossa disposição. A Bíblia Sagrada é a palavra viva de Deus. A forma como nós recebemos a palavra no nosso coração fará toda a diferença. Bem, mas antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, como sempre fazemos, iniciando o nosso programa Graça sobre Graça. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, chegamos à Tua presença, Senhor, e crendo, Senhor, na fidelidade da Tua palavra tão simples, tão maravilhosa. Como o Senhor diz, o Senhor está presente em todos os lugares, mas sabemos que o Senhor não invade a vida de quem quer que seja. Ao contrário, o Senhor chama e diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai Celestial, Pai nosso, Pai maravilhoso, nosso Deus. Senhor, nós agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem feito, contemplando as Tuas obras, contemplando, Senhor, as maravilhas da natureza, de tudo quanto o Senhor criou, de modo maravilhoso. E o Senhor criou todas as coisas para o bem-estar do homem, da mulher. Pai, sabemos, Senhor, que forças malignas atuam para tentar destruir a obra tão linda e tão perfeita do Senhor. O Senhor criou o ser humano, a imagem e semelhança do Senhor, para que cada um viva em comunhão contigo e possa desfrutar dos teus cuidados e conviver, Senhor, e na convivência, meu Pai, harmoniosa, pela tua presença, Senhor. Então o casamento, a comunhão familiar, Pai, entre amigos. Nosso Deus, pedimos que o teu Santo Espírito venha tomar a direção de tudo, porque agradecemos, Senhor, por termos encontrado a tua palavra. Graças damos por tudo, pois o que é bom vem do Senhor. Desde o ar que se respira, Senhor, as provisões do dia a dia. Senhor nosso Deus, Pai, damos graças, Pai, pelo dom da vida é do Senhor. Damos graças, Senhor, pelo dia e pela noite. Senhor, damos graças sim. Pai, nós agradecemos o teu mover e agora entregando a ti. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E graças a Deus. Bem,
Queridos, quando ouvimos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso coração aberto, o salmista, ele exemplifica de uma forma muito simples. Ele diz que a palavra de Deus refrigera a alma. É isso mesmo. Refrigerar a alma. Bem, de repente, o coração, o interior está tão turbulento, tão assoberbado, tão cheio de problemas, de lutas, são tantas coisas que incomodam, tantas coisas que preocupam. Quando vem a palavra de Deus e é recebida no coração, ela dá o refrigério. O Senhor Jesus trouxe coisas boas para a terra. Ele trouxe a paz, mas é preciso recebê-la. Ele é o príncipe da paz. Às vezes problemas tiram o sono de uma pessoa. E é muito comum isso. Ou nos nossos dias, meu pai. Estamos vivendo aí a era da aceleração, tudo muito corrido, tudo para ontem. Isso causa inquietação demais e não faz bem a ninguém. Então, vamos agora ouvir o que diz a palavra de Deus. Jesus subiu o monte e ele se sentou. Sentou ali. E calmamente começou a ensinar. E dali então vieram as bem-aventuranças. Aí ele então vem falando, bem-aventurado é esse. E nós temos contemplado isso e chegamos aos misericordiosos. Por que paramos um pouco aqui? Nós já tínhamos até chegado aos limpos de coração. A misericórdia hoje nem é muito falada e nem, obviamente, praticada, não é? Se não é falado, imagina se vai ser praticada. Misericórdia. Às vezes falamos a palavra, mas será que nós somos misericordiosos? Um exemplo disso. Como é que vivemos, como agimos e como reagimos diante de contrariedades? Quando alguém nos aborrece, como é que nós ficamos em relação a essa pessoa ou a essas pessoas? Quando somos ofendidos, maltratados, como é que é isso? Bom, a princípio parece loucura, estamos no século 21. Talvez você diga, não, ninguém nasceu com senso masoquista, mas não é isso. Há momentos e circunstâncias adversas sobrevêm. E aí? Há aqueles que pensam antes de tomar uma atitude ou de fazer alguma coisa, e há aqueles que fazem e depois é que vão pensar, e alguns nem depois vão pensar. Exemplo disso, os presídios estão lotados. Pergunte, se você perguntar, fizer uma pesquisa para saber quem é que tem arrependimento, muitos você vai ouvir dizer, não, faria de novo. É terrível. É triste demais. A questão que Jesus falou foi o nosso coração. Nós não podemos contaminar o nosso coração em detrimento de atitudes e contrariedades que nos sobrevenham causadas por terceiros. Então você diz, mas não é assim, não sou de latão, não sou de ferro. Com certeza. Mas como é que se vai conviver? Porque viver é simples, a questão é conviver. Misericórdia. Então Jesus usou o perdão como exemplo de prática de misericórdia. Lembra daquele caso do Evangelho de Mateus que nós lemos há um tempo atrás? Eram 2 devedores. Um devia muito a um certo rei. E o outro devia a esse devedor. Ou seja, vamos lá. O cidadão A tem uma dívida gigantesca com um certo rei. Ele não tem como pagar e ele é perdoado.
esse cidadão A tem um devedor a ele. Ele é credor do cidadão B. O cidadão B deve uma coisinha de nada para esse cidadão A, que devia ao rei uma quantia absoluta, com certeza absoluta e impagável. O rei perdoou o cidadão A. Mas o cidadão A, que tem um devedor, que é o B, ele é o credor do B, ele não libera o perdão da dívida. Ele diz, não, você tem que me pagar tudo. Então Jesus usou a parábola do credor incompassivo para o uso da misericórdia. Aí Jesus disse, bom, esse devedor B, isso para não ler o texto todo novamente, apesar de que não lemos nesses últimos dias, mas ele disse exatamente isso. Esse devedor B devia uma quantia mínima, ínfima. Aí. Só que ele também não podia pagar, mas era pouquinho. Aquele devedor A, o credor do B, ele devia tanto, e numa época de escravatura. Aí Jesus disse, seria vendido ele, a mulher, os filhos, e nem assim talvez pagasse toda a dívida. Aí o que aconteceu? O rei resolveu perdoá-lo. Perdoou o devedor A, que devia uma quantia impagável. Aí ele sai todo feliz porque foi perdoado. E aí no caminho ele encontra o seu devedor, que ele devia uma coisinha mínima. Mas estava tão difícil para ele que ele disse, não tenho como pagar. Agora eu não tenho, depois eu vou pagar. Eu sei que eu devo, eu vou pagar. Aí Jesus disse que ele apertava o pescoço do outro, sufocava o outro. Sufocava. Quando o rei soube que o seu devedor A achou um outro devedor seu, o devedor do A, que devia um pouquinho e não quis perdoar, mandou chamá-lo de volta. Chamou o devedor A e disse, eu te perdoei aquela dívida imensa. Por que não tiveste compaixão do teu companheiro, do teu devedor, e não? Por que não perdoaste a sua dívida? Bom, já que não perdoaste e eu te perdoei, então agora vamos fazer o seguinte. Ou me paga, ou vamos fazer o que deveríamos ter feito. Mas ele não tinha com que pagar. Aí disse, bom, vamos lá. E diz a palavra, Jesus diz que ele foi entregue aos atormentadores. Queridos, isso é coisa séria. Quando você contempla os evangelhos, nesse evangelho que é o de Mateus, na parábola do credor incompassivo, que eu estou citando agora, lá no capítulo 18, Jesus usou exatamente a palavra misericórdia. Foi assim, Jesus disse, do credor, o rei falando com o credor dele, com o devedor dele, que não tinha como pagar. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? Tá vendo? Olha a palavra misericórdia. Então, a misericórdia, ela não é necessária naquilo que eu tive misericórdia de ti. Ou seja, você não tem como pagar. Então eu te libero dessa dívida. Eu fui misericordioso. Sabe de que Jesus está falando? Dizendo que Deus perdoa os nossos erros e pecados. E às vezes nós não perdoamos o nosso semelhante. A nossa dívida com Deus era impagável. Porque desde o pecado de Adão, tínhamos uma dívida com Deus.
Talvez você pergunte, mas como uma criança pode nascer devendo a Deus? O Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Não foi a relação íntima que ela teve com o pai de Davi. Não. Ele falou do pecado original, que é o pecado de Adão, que atingiu toda a raça humana. Então os pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Então Jesus está falando que a humanidade tem uma dívida com Deus, mas o sangue de Jesus pagou essa dívida. Na verdade, ele está dizendo que Deus foi misericordioso com aquele devedor. Só que ele não foi misericordioso com o seu devedor. Existe essa inclinação, essa tendência de sempre acharmos que os erros dos outros são mais graves do que os nossos. Não é verdade? Normalmente achamos que os pecados dos outros são maiores que os nossos, os erros dos outros são maiores, as falhas dos outros são maiores. E até existe quem, né, se acha assim tão santo, tão perfeito que nunca erra. Aí a coisa é séria. E põe sério nisso. Ah, vamos lá. Então Jesus usou a palavra misericórdia. Daí nas bem-aventuranças, bom, e esse foi entregue aos atormentadores. Isso é sério. Atormentadores, queridos, isso é Novo Testamento. Toda pessoa que tem ódio no coração, tem rancor e tem revolta, ela está mal diante de Deus. Porque sujou o seu coração. Talvez você diga, mas como ficar livre disso? Como se sofremos isso, se eu passei por isso? Foi para isso que Jesus veio. Para te ajudar a limpar o coração. Lavar tudo aí por dentro. Fazer tudo novo. Queridos, vamos à outra parte do programa. Muito sério, muito importante. Ó, lembrando, domingo é dia de ação de graças. Domingo é dia de adoração a Deus. Vamos falar do domingo? A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. E graças a Deus. Então, Jesus está vivo. Ele não está preso naquela cruz. Ele realizou a obra. Jesus era Deus. O verbo de Deus, a palavra que criou todas as coisas, tudo que existe, tudo na natureza, os céus, o céu dos céus, os anjos de Deus, tudo o Senhor Deus criou pela palavra. Mas o homem e a mulher, diz a palavra de Deus, o Senhor Deus usou, não é, o pronome nós, ou seja, a Trindade Santa. Pai, Verbo de Deus, Espírito Santo. Mas Jesus, o Verbo, veio ao mundo e se encarnou. Então, a palavra de Deus veio ao mundo, Jesus Cristo vivo. Ele foi à cruz, fez a obra, realizou a redenção, mas ele saiu daquele túmulo, chegou até a morte. E hoje vive. E nós devemos aprender dele, devemos servi-lo, servindo a Deus através de Jesus Cristo. E agora chegou o momento que nós vamos orar. Agora é o momento que nós chegamos à presença de Deus para entregar lutas, abrir o coração. Vamos unir a nossa fé e vamos orar. Ore conosco. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, querido Deus,
Pai Celestial. Senhor, reconhecendo a imensidão do Teu amor, dos Teus cuidados, quando o Senhor enviou Jesus a este mundo. E o Evangelho, Senhor, nos apresenta Jesus Cristo vivo, ressurreto, tendo realizado a obra completa no Calvário, como está escrito, e o Verbo se fez carne. Jesus Cristo, homem, Verbo de Deus. Pai, o Senhor entregou Jesus, e Jesus, num corpo humano como nós, padeceu as nossas dores, sofreu o nosso castigo, porque o Senhor ama o ser humano, e para libertá-lo, o Senhor pagou esse preço. Como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai Celestial, eu uno a minha fé neste momento com quem ora comigo, com quem padece, com quem sofre. Senhor, para que cesse o sofrimento e cessem as dores. Pois o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pai, reconhecemos que Jesus estava no céu e era Deus. E por isso agora, Senhor, estamos entregando. Pai, eu uno a minha fé com quem entrega uma luta, um problema. E pede ao Senhor agora, Jesus, poder de Deus venha para curar. Venha para libertar. Venha para quebrar essas cadeias, Senhor, da angústia, da depressão, da amargura. Senhor, talvez até mesmo de uma ira, de um ódio, mas alguém está buscando agora. E, Senhor, num arrependimento para dizer, Jesus, eu não quero isso. Então pedimos agora, Senhor, opera. No Teu nome, opera, Senhor. Venha para libertar. Operando, Senhor, ninguém pode impedir. Desfazendo as obras malignas, afastando as forças das trevas. Sim, nosso Deus, despedaçando, Pai, os grilhões e as cadeias que aprisionaram no calabouço de maus pensamentos, de lembranças do passado, de um cenário tenebroso que causou toda essa dor. Mas tudo isso cai por terra agora. Sim, Jesus, porque se crê na Tua palavra, no Teu poder. Que a Tua paz enche esse coração. Senhor nosso Deus, que a unção, a virtude do Teu Espírito seja derramada. Que a Tua luz, Senhor, se manifeste. E nós agradecemos. Pai Celestial, muito obrigada. Graças damos pela Tua bênção, pelos Teus cuidados, pela Tua presença. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, Deus seja louvado. Queridos, encerramos aqui mais um programa hoje e estamos falando do Sermão da Montanha. É tão profundo, é tão rico, que não dá para a gente fazer uma leitura superficial e encerrar. Misericórdia deve fazer parte da nossa vida, partindo do nosso coração. É claro, é óbvio que Deus sabe muito bem o que se passa dentro de nós. Ele conhece, Ele sabe das lutas de cada um. E Ele está pronto a te abençoar com as mãos estendidas para você e para a sua vida. O meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.